Vamos falar hoje sobre a depressão em idosos. As estatísticas que eu encontrei são bem diversas. Elas variam entre mais ou menos 10% de prevalência da depressão entre os idosos, que são a população acima dos 60 anos de idade, e chegam até 20%. Cheguei até um pouquinho mais, 25% de prevalência. Independente da onde que vai estar, se é 9, 10, 11, 15 ou 20% de depressão entre os idosos, esses dados são muito maiores do que a população em geral. Os dados da população em geral giram em torno de 4 a 6%, depende da pesquisa, depende da região. Por exemplo, a OMS classifica o Brasil como um dos países que mais tem depressivos entre os países que foram medidos. Tem quase 5,9%, 5,8% da população geral. E já no mundo, esse índice gira em torno de 4%. Então, olha, 4 a 6% para 10 a 20%, o índice é assustadoramente grande. E eu percebo que ninguém fala disso, né? As pessoas meio que, sabe, não sei se escondem, porque os dados estão aí, gente. Estão aí. Eu, como enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, percebo que nas receitas dos idosos, quase todos eles têm um antidepressivo da vida lá, tem ali um remedinho para depressão, remedinho para dormir sempre, né? E sempre tem um psicotrópico para o idoso. E eu queria trazer um pouco de reflexão, por que isso acontece? Por que tem tanta depressão nessa população? Então, eu acho que tem um pouco a ver com a parte, falando da parte biológica, a perda de funções. Então, de repente, poxa, pensa um pouco. Você lá na frente, você não escuta direito, você não enxerga direito, você de repente precisa usar uma fralda, você não tem saúde, enfim. Essas perdas biológicas podem sim, né, levar para um estado depressivo, aquela coisa da revisão da vida, de você chegar num determinado momento da vida e começar a refletir sobre como que foi o andamento, tudo que meio que tem a ver com o estado dessa faixa etária, com as preocupações dessa faixa etária, né? Mas eu também vejo o seguinte, na nossa sociedade, eu nunca vivi no Japão, com as populações orientais, eu sei que existe, né, uma valorização muito grande do idoso, lá no Japão, por exemplo. Aqui não. No Ocidente, que é onde a gente pertence, as Américas e tudo, Europa, como é tratado o idoso? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Como que você trata o seu avô, sua avó, né? Ele é chato, ela é chata, mas tá falando a mesma coisa o tempo todo. Nossa, deu aquele beijo melecado. Ixi, pegajoso, eu vou na casa dela, não consigo sair. Mas será que é porque você vai na casa da pessoa, você não consegue sair? É porque você nunca vai? Ou será que é porque você já vai querendo ir embora? E o não verbal tá aí, né? Comunicação não verbal, ela é muito mais percebida pelo cérebro do que a verbal, né? Já foi provado isso. Então será que não é isso também que acontece? Não sei. Eu não passei, eu não sou idosa, não posso falar sobre isso, né? Mas eu acredito que tem sim uma mudança mesmo de jeito de viver, né? Eu percebo isso na minha mãe, eu percebo isso nas pessoas mais velhas, que elas têm um jeito de relacionamento bem mais lento que o nosso, né? Um pouco mais dependente, aquela coisa. Eu acho que tem a ver com esse estado de saúde diferente, né? Que talvez tenha as doenças, né? O medo da morte que está se aproximando. Você começa a meio que valorizar outras coisas que você não valoriza quando você é mais jovem. Outros fatores que também impedem, né, dificultam que você compreenda, né, até que ponto são condições normais do envelhecimento ou não, né, já é uma depressão, é a alteração do apetite, a alteração do sono, né? O idoso, ele dorme menos, né? Ele já tem essa necessidade de sono diminuído. Quando é bebezinho, dorme até 15 horas por dia. Quando é idoso, se dormir 4, 5 horas, 6 horas, já está no lucro. A gente sabe que diminui um pouco a quantidade de sono. Mas, às vezes, o idoso ele fica insone, né? Ele começa a ter insônia. E ele não está com insônia
porque ele realmente não está fazendo uma higiene do sono, é da idade mesmo, não está percebendo que não dá para ele ir dormir 8 horas da noite. Se for dormir 8 horas da noite, que nem ele dormia quando era lá atrás, ele vai acordar meia-noite, 1 hora da manhã, e vai achar que está insônia, né? Às vezes não é isso, gente. Às vezes ele está com depressão. E aí fica fácil, né? Ah, mas não dorme direito, vamos dar um remédio para dormir. Tudo tem um remedinho, né? E não consegue perceber. Na verdade, talvez ele está se sentindo abandonado, né? Ele não tá... Ele vê que ele é um peso morto, né? De novo, né? Os papéis, né? Qual que é a valorização do papel do idoso na nossa sociedade? Muito pouca. Muito pouca. A gente cuida muito mal dos nossos idosos. Porque a gente não investe em autoconhecimento. A gente não sabe quem a gente é. Não sabe para onde a gente quer ir. Hoje em dia isso vem mudando. Mas é muito recente isso. Então você vê uma quantidade de pessoas com doenças, né, com 70 anos, que talvez nem precisasse ter essas doenças. Mas acaba tendo, né, adquirindo por conta de hábito de vida. E aí o idoso ele se vê numa situação em que ele é um estorvo. E aí ele tem o quartinho mais simplesinho da casa, sabe? Difícil sair para ir comprar uma roupa para o idoso, não é? Ah, eu ganhei. Aí você tem que usar aquelas roupas que às vezes o idoso nem gosta, né? Acho que muda muito, né? E aí o idoso acaba meio que incorporando aquilo, né? Ah, tá bom, então fica assim mesmo. Só que dentro da gente tem uma alma, tem um espírito. E esse espírito sabe o que ele quer. E ele entende isso, gente. Por mais que por fora ele pode falar assim, ah, imagina, mas eu nem faço questão, vai viajar você sozinho, imagina, me deixa aqui, né, eu quero ficar mais recluso. Muitas vezes não é isso não, gente. Ele está fazendo isso porque ele já percebeu que ele é um problema para essa família viajar, né? Por quê? Porque a gente não consegue colocar esse idoso no nosso círculo do dia a dia. Ele não tem espaço. A gente não consegue colocar ele no nosso dia a dia porque ele tem espaço, porque a gente não tem paciência, a gente não consegue entender que a internet não é tão importante para ele, ele anda mais devagar, ele tem um raciocínio mais lento, só que ele tem uma grande sabedoria, ele fica contando histórias que ele já contou 10.000 vezes, mas será que você prestou atenção pelo menos uma vez nessa história, sabe? A gente falta um pouco se colocar no lugar, né, desse idoso. Poxa, como que eu, né, ficaria no lugar da minha avó, do meu avô, que perdeu tanta coisa, né, que perdeu a saúde, que teve tantas dificuldades na vida, quem nunca teve? E de repente percebe que as pessoas nem lembram, nem sabem, né, nem valorizam aquilo que você viveu, aquilo que você tem para contribuir. E como nos vídeos eu sempre coloco uma solução, que não adianta só levantar a lebre dos problemas, né? É importante a gente o quê, né? Superar tudo isso. Eu trago aqui então, como é que a gente faz para virar esse jogo? Primeiramente, vamos tentar olhar diferente para os nossos idosos? Vamos ir um pouco mais na casa deles? Vamos ligar mais? Vamos ter um pouquinho mais de paciência? Se colocar no lugar deles, que podia ser a gente lá, a gente vai estar lá, gente. Daqui a pouquinho, quanto menos a gente esperar, a gente vai estar lá. Outra coisa que dá para fazer, atividade física, aumentar a rede de relacionamentos de convivência desses idosos, procurar centros de referência de idosos, estimular eles para que frequentem, né, que saiam um pouco mais, atividades que eles gostam de fazer. Ou, se são nossas atividades do dia a dia, coisas que podem ser adaptadas da forma que eles estão, entendeu? Por exemplo, vai num cinema, vai à tarde, que é um horário que ele vai querer mais ir. Não vai querer ir no cinema às 10 da noite, que ele vai ficar lá dormindo, babando. Não vai nem querer ir com aquele monte de gente, aquela muvuca, né? Quer ficar um pouquinho mais na dele, mais... não recluso, mas sem tanta gente, sem tanto barulho. E uma outra coisa que eu achei muito bonitinho, que e depois eu parei e pensei assim, falei... tem tudo a ver, são animais domésticos. Animais de estimação auxiliam muito, 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 muito. As pesquisas demonstram que os idosos se beneficiam. E eu dei uma olhadinha assim, rápida na internet. Nossa, tem cada história tocante de cachorros que foram dados para
uma pessoa essa pessoa saiu da depressão, conseguiu se melhorar bastante, se reinventar, tão bonito, né? Então dá para investir nessas coisas e sempre, né, gente, autoconhecimento para saber onde a gente está, onde a gente quer chegar e o mundo que a gente quer construir. Eu espero que todos nós estejamos sempre melhores. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.